da homenagem feita ao professor Jonas Anissen pelo professor João Pérez Júnior, em mensagem enviada por correio eletrônico. O professor Jonas teve uma dificuldade de última hora, havia aceitado participar da atividade, infelizmente não pôde estar presente, e co-organizou junto com o nosso colega Jonas 2 livros sobre o tema, sobre ações afirmativas. Gostaria de agradecer ao Marcelo Paixão pelo convite, parabenizar o Instituto de Economia da UFRJ por essa justa homenagem. Conheci Jonas logo após minha chegada ao Brasil, vindo de um doutorado nos Estados Unidos. Eu estava já estudando política de ação afirmativa e fiquei sabendo, por meio de uma amiga comum, Rosana Hellinger, que tinha uma pessoa interessada em uma parceria para implantar um projeto de estudos das políticas aqui no Brasil. Acho que a Rosana me disse que ele vinha dos Estados Unidos. Frente ao nome e ao endereço de e-mail que me foi passado, na Michigan State University, assumi que tratava-se de um acadêmico americano e assim tasquei um e-mail de apresentação para ele todo em inglês. Jonas também me respondeu em inglês e ficamos assim trocando e-mail nessa língua até eu descobrir por alguma coisa dentro das mensagens que tratava-se de um brasileiro, mais precisamente niteroiense. Fizemos o projeto da Rede de Estudos de Ação Afirmativa juntos e ele foi aprovado e recebeu doação da Fundação Ford para um período de 2 anos. Nesse ínterim, organizamos 2 conferências internacionais sobre o tema, uma em 2005 e outra em 2006, que renderam 2 livros organizados por nós. Em 2006, Ação Afirmativa Universidade, Experiências Nacionais Comparadas, editada pela editora da UNB, Brasil. 2008, Ação Afirmativa no Ensino Superior Brasileiro, editora da UFMG, Belo Horizonte. Tais livros contêm textos de vários estudiosos que participaram dos eventos, brasileiros e estrangeiros, e estão entre os poucos livros verdadeiramente acadêmicos publicados sobre o tema até hoje. As contribuições de Jonas para o debate brasileiro sobre as suas afirmativas étnico-raciais são importantes e originais. Gostaria de adicionar uma nota pessoal a essa avaliação. Como sou oriundo da teoria política, tendi a pensar as políticas de ação afirmativa exclusivamente do ponto de vista da filosofia moral e da filosofia do direito. Então, para mim, as ações afirmativas constituíam uma questão de justiça, e a pergunta que bastava responder é se essas iniciativas eram ou não justas. Jonas, por seu turno, vindo da economia, tendia a refletir sobre a viabilidade das políticas, tanto do ponto de vista da economia brasileira, quanto do ponto de vista da estratégia integrada de promoção e inclusão dos estratos excluídos da nossa sociedade via políticas públicas. Entre outras coisas, Jonas enfatizava a necessidade de que, para serem eficazes, as políticas de ação afirmativa necessitariam da mobilização de recursos institucionais e financeiros, e não simplesmente a adoção de critérios afirmativos de seleção de candidatos. Ou seja, as ações afirmativas não deveriam ser pensadas como uma política de custo zero, mas sim encaradas seriamente como um instrumento de transformação e democratização da universidade. Quero chamar a atenção para o tom progressista da proposta. Não se trata de descartar a ação afirmativa como ser política redistributiva verdadeira, mas redistribuir os recursos mais democraticamente, de maneira a fazer as ações afirmativas realizarem todo o seu potencial. Mas talvez a posição mais ousada e interessante de Jonas tenha sido enfrentar a questão da identidade nacional de maneira decidida. Explico. Meus estudos do debate midiático sobre a ação afirmativa mostram que os argumentos mais comumente empregados pelos detratores dessas políticas são os que ela contribui para minar a identidade nacional brasileira, baseada na valorização da miscigenação racial. A resposta de Jonas a esse desafio se dá em 2 estágios. Primeiro, ele concorda que a ideologia da democracia racial, expressa com grande força no trabalho de Gilberto Freire, contribuiu para o processo de modernização do país no período de Vargas, criando um ideário de homogeneização do elemento popular, que foi eficaz na sua transformação em exército improdutivo e em massa de consumidores, ainda que essa última tenha sido deveres incompleta. Contudo, Jonas percebe que o processo de democratização que se dá a partir de 1980 já não pode ser contido, represado nos moldes confeccionados na década de 30. Agora não há mais governo autoritário, os movimentos sociais e a sociedade civil, energizados pelo processo de democratização, clamam por direitos mais extensos e diversos. O novo Brasil democrático que surge, principalmente a partir da Constituição de 88, precisa necessariamente explodir a concepção engessada e já anacrônica da democracia racial, junto com a sua dualidade fundante, que se por um lado afirma uma democracia, por outro reafirma uma hierarquia racial. Se somos uma democracia viva, nenhuma noção de tradição burkeana pode nos aprisionar. A identidade nacional tem que ser o produto das energias vivas da democracia, e não letra morta de uma era já distante. Jonas, corretamente, via a ação afirmativa como uma política redistributiva dessa nova democracia e não teve medo de explorar seus potenciais e seus perigos. Como comunista que sempre foi, se manteve progressista até o final, ao contrário de muitos companheiros que, como diz a canção, se perderam no caminho.
Como judeu, teve a coragem de enfrentar a discriminação negativa, aquele que tem por fim o aniquilamento de minorias, da discriminação positiva, aquela que tem por objetivo promover minorias excluídas. Portanto, nunca caindo na armadilha de afirmar que a ação afirmativa étnico-racial é comparável aos tribunais nazistas. Jonas se foi, mas sua contribuição não. E essa contribuição está ajudando a transformar a educação superior em nosso país, ou seja, a transformar também nosso país. Esse objetivo é o máximo que podemos almejar. Nós, da profissão acadêmica, obrigado ao professor João Férez, do Instituto de Pesquisa Universitário do Rio de Janeiro, do IUPERJ. Então, acho que essas palavras refletem bem, enfim, o legado que o nosso Jonas deixa perante a todos nós, um legado certamente bastante forte do ponto de vista afetivo, mas mais importante também, um legado em termos éticos, profissionais, políticos, que certamente vão ser imorredouros justamente porque se colocaram sempre a serviço da causa dos justos, a serviço da causa da maioria. Muito obrigado.